Hoje, o que se debate, o que se fala a respeito da cruz ou da crucificação? Qual é o sentido? Qual é o significado desse evento histórico? Imagine você que um raio atinja uma propriedade e há uma grande perda de vidas e uma grande perda material naquele lugar onde o raio caiu. Você pode dizer foi uma coincidência, foi um fato que aconteceu da natureza, isso acontece, há muitas vezes que isso acontece, muitos raios caem. Mas se houver alguém com discernimento espiritual, com um chamado específico de Deus para interpretar aquele evento, ele pode dizer, esse evento não foi natural. Esse evento não aconteceu por acontecer. Tem um propósito, tem um significado, tem um sentido. E eu vou dizer para vocês qual é o sentido. Então, essa pessoa que é levantada por Deus, que é chamada por Deus, e a quem Deus atribui condições necessárias para interpretar o fato, ele está autorizado para interpretar o fato de acordo com a vontade de Deus. Deus está dizendo, eu mandei esse raio por causa disso, disso e disso. Quando nós falamos então sobre o sacrifício de Cristo, o que eu quero dizer para vocês é que houve um fato. Aconteceu uma crucificação. Aconteceu uma morte. Foi registrado nos anais, nos documentos de Roma, que um homem chamado Jesus morreu. Mas qual o significado? Quem pode interpretar esse fato? Quem pode dar o sentido que esse fato tem na visão de Deus? Então Deus chamou pessoas, Deus capacitou pessoas, para que essas pessoas, olhando para aquele fato, olhando para aquela cruz, elas dissessem, o significado desse fato é o seguinte. E essas pessoas são autorizadas por Deus. São pessoas chamadas, vocacionadas, inspiradas e dirigidas por Deus para nos trazer o significado do fato. Portanto, o que nós vamos falar hoje tem a ver com esses benefícios. O que significa o sacrifício? Por que precisou de um sacrifício? Por que uma cruz? Por que um Cristo? Por que uma morte? Por que uma ressurreição? E eu convido você para ler comigo o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Desculpa, não é 12, é 2, tá bom? Marcos, capítulo 2, começando pelo verso de número 1, que diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus chegou em Cafarnaum, a sua fama já estava correndo por toda a cidade, ele era aquele que pregava, que ensinava, que curava, que libertava, ele era aquele que fazia milagres. Então, quando ele entrou numa casa, as pessoas da cidade se reuniram e encheram a casa. Lotaram aquela casa para ouvir os ensinamentos de Cristo e também para receber a bênção de Cristo. E a casa estava cheia. E o texto diz que vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram da parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Esses homens, 4 homens, muito amigos desse paralítico, vendo a situação, vendo a condição desse homem deitado numa maca, sem condições de se mover, sem condições de viver dignamente. Esses homens, movidos por compaixão, pegaram aquele homem numa maca e carregaram essa maca até Jesus. Eles acreditavam, eles criam que se esse homem fosse colocado na presença de Jesus, um milagre ia acontecer. Eles tinham plena convicção que a fama de Jesus era real e que Jesus se conduiria, Jesus teria misericórdia e compaixão desse homem e poderia fazer um grande milagre. Então eles vão até a casa e eles não conseguem entrar na casa porque a casa está cheia, lotada, eles não conseguem nem chegar na porta da casa, mas eles não desistem. Eles querem que esse homem chegue até a presença de Cristo. Então eles conseguem subir na cobertura da casa, no telhado da casa, que obviamente não é que nem as nossas casas, não tinha laje, era uma casa provavelmente feita com barro, era uma casa provavelmente coberta com sapê, e Jesus então está dentro da casa, eles conseguem remover, abrir um buraco numa casa, que eu acho que eles nem sabiam de quem era a casa, e eles deixaram a casa num buraco. Eu imagino Jesus dentro da casa, todo mundo reunido ali, Jesus falando, começa a cair coisa, começa a cair, e eles começam a parar, e de repente vê um buraco na casa, o sol, a luz começa a entrar, e aí eles olham para cima, e os homens estão colocando o paralítico pelo buraco. Não sei como eles fizeram isso. Se eles colocaram cordas, se eles amarraram esse paralítico na maca para ele não cair. Mas o que eu sei é que essas pessoas foram de uma criatividade muito grande. Eles tinham fé. E porque eles tinham fé, eles acreditavam no milagre. E eles estavam prontos para fazer o que fosse possível ser feito para o milagre acontecer. E aí eles deitaram, eles baixaram a maca e o homem foi colocado diante de Jesus. E a narrativa diz que Jesus, vendo a fé que eles tinham. É interessante observar o seguinte, que a gente acha que fé não se vê. Fé é aquilo que eu tenho no coração. Fé é aquilo que eu tenho na minha vida. Mas o texto é claro. Jesus viu a fé. Por que ele viu? Porque fé é ato. Fé é ação. Fé é obra. Fé realiza as coisas. Você vê que uma pessoa tem fé por quê? Pelo que ele faz. Pelo que ele realiza. Olhando para esses homens, vendo eles subirem com aquela maca, abrindo um buraco e descendo aquele homem, Jesus viu. E todo mundo ali viu. Realmente, essas pessoas têm fé. E Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aí eu acho que fez um silêncio que nem está agora. Eles estão ali, eles estão vendo o homem deitado na maca, olhando para Jesus. E Jesus vê a fé, e Jesus se aproxima daquele homem na maca e diz: Filho, os seus pecados estão perdoados. E eu acho que ele fica olhando, tá. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui, Jesus. Eu sei que eu sou um pecador, mas, sinceramente, Jesus, eu queria sair daqui andando. Jesus disse isso ao homem. E nós vamos ver um pouquinho por que Jesus pôde dizer: os seus pecados estão perdoados.
Acontece que naquela casa e naquele lugar estavam sentados ali mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aqueles homens eram líderes religiosos, estudavam as Escrituras, se debruçavam diante das Escrituras, e eles conheciam, eles sabiam que pecado somente Deus pode perdoar. Pecado é ofensa contra Deus. E se é ofensa contra Deus, somente Deus pode dizer, eu te perdoo. Então esses homens disseram, ele está blasfemando. Quem ele pensa que é? Ele está se achando Deus. Ele está se colocando no lugar de Deus para dizer, perdoados estão os seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. O que é mais fácil para Deus? Perdoar pecados ou curar um paralítico? Vocês estão achando? Jesus estava dizendo, vocês acham que eu tenho poder só para curar? Vocês acham que eu não tenho poder para perdoar? Então eu vou dar um sinal para vocês. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Jesus disse, vocês acham que eu não tenho autoridade para perdoar? Então deixa eu te dar um sinal. Paralítico, levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. E o homem levantou, pegou a maca e foi embora curado. Não só curado, ele foi embora perdoado. O que é pecado? Vivemos numa sociedade que aboliu o pecado e a culpa em nome da saúde emocional. A nossa sociedade não fala mais sobre pecado. A nossa sociedade não aceita muito bem essa palavra pecado, porque pecado traz à mente culpa. Mas para a gente ficar livre do pecado, a gente também tem que ficar livre da culpa. Então a nossa sociedade esvaziou o termo pecado. E não é só isso. Infelizmente, muitas igrejas não pregam mais sobre pecado. Nós vivemos numa sociedade que aboliu o pecado em nome da liberdade dos tabus religiosos. Nós temos que derrubar os tabus. Nós temos que expurgar os tabus da nossa sociedade para que a gente possa ser livre. E essa coisa de pecado, ela restringe. Esse negócio de pecado tira de nós a liberdade da gente fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Essa coisa de pecado, ele é um tabu que a igreja construiu, inventou, para que as pessoas sejam dominadas. E no cristianismo atual, o significado bíblico do pecado foi substituído por um conceito mais tolerável. Que conceito é esse? Para alguns cristãos, pecar é errar, falhar, é um lapso, uma derrapada, é uma infração, um deslize, uma pisada na bola.
A gente esvazia o pecado do seu horror, da sua feiura. E a gente começa a colocar no lugar do pecado palavras que são mais palatáveis, mais fáceis da gente absorver e não ficar muito envergonhado, não ficar constrangido, não ficar quebrantado. Outro dia eu estava ouvindo uma autoridade, um governador, um prefeito, não me lembro, e na entrevista perguntaram: você acha então que houve erro na condução da política? E ele disse: não, não teve erro. Teve uma derrapada. Teve uma derrapada. Mas você, quando derrapa, você volta para a pista e vai embora e segue o jogo. A gente acha que pecado é isso. Erro não é pecado. Se você vai fazer uma prova, se o aluno vai fazer uma prova de matemática e no cálculo e na conta ele erra, é um erro. Ele pode apagar esse erro e pode refazer a conta. Ele consertou as coisas, mas pecado você não conserta. Se você está dirigindo e você passa a entrada, você passa o retorno, você errou. Mas lá na frente você pega outro retorno e volta. Você corrige. Pecado você não corrige. Se você passou da velocidade, pode ser que venha na sua casa uma correspondência com uma multa. Excesso de velocidade não é um crime, é uma infração. Você é um infrator. Não é pecado. Você não diz assim: deixa eu contar o meu pecado para vocês. Eu estava vindo a 80 por hora na avenida quando era 60, e aí fui flagrado por um radar, e o meu pecado... Não, isso não é pecado. Isso é uma infração. O que é pecado? 3 termos a Bíblia usa para pecado na Bíblia. A primeira coisa que a Bíblia fala de pecado é que pecado é uma transgressão. Sempre que nossos pensamentos, intenções e ações transgredirem os mandamentos do Senhor, cometemos pecado. E transgressão é ultrapassar os limites, ir além do estabelecido. Quando Deus disse a Adão: você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos do jardim, você só não pode comer desta. Deus colocou um limite. Você pode comer das 99 árvores, você só não pode comer desta. E o que ele fez? Transgrediu o limite. Ultrapassou o limite. Deus disse: você pode vir até aqui, Adão. Daqui você não pode, porque se você passar daqui, você peca. E Adão disse: mas é aí que eu quero ir. É essa árvore que eu quero comer. Quando a gente peca, meus irmãos, a gente está transgredindo um limite que Deus colocou. Deus diz: não é para fazer assim. Aí eu vou e faço. Deus diz: não é para ir aí. Você vai. Deus diz: não é para fazer desse jeito, você faz. Você transgride o limite que Deus colocou. Pecado é transgressão, é ultrapassar o limite da lei que Deus estabelece. Mas não é só isso. Pecado na Bíblia é rebelião. Rebelião é você levantar os punhos contra Deus, desafiar a autoridade real e o poder soberano dele. Quando eu peco, eu estou dizendo: ó Deus, aqui para você, quem manda sou eu. Você já parou para pensar em pecado desse jeito? Ou você acha que foi só uma falhazinha? Um lapso? Uma escorregada? Uma pisada de bola? Quando nós pecamos, meus irmãos, nós estamos nos rebelando contra essa autoridade que diz: não é para fazer assim. Pecado
também é oposição contra Deus. Porque no pecado eu desafio a autoridade de Deus e teimosamente eu pratico uma ação que ofende a santidade de Deus. O pecado é desafiar a Deus. Quando Deus diz a Adão, eu não quero que você coma deste fruto. Mas Adão desafiou e diz, eu como. E comeu. Pecado não é uma falha. Pecado não é uma pisada de bola. Pecado é uma rebelião teimosa, uma prática que ofende Deus. Mais que isso, pecado, meus irmãos, é desprezo. Olha, através da prática do pecado, o transgressor rebelde envia para Deus uma mensagem de desprezo. Desprezo por sua pessoa, desprezo pelo seu caráter e desprezo pelo seu plano de moldá-lo à sua imagem. Quando Deus dá um mandamento, quando Deus dá uma ordenança, quando Deus coloca limite, Deus está dizendo assim, se você praticar isso, se você viver isso, você vai ser que nem eu. Você vai ser moldado à minha imagem. Você vai ficar parecido comigo. O seu caráter vai mudar e você vai ter um caráter igual ao meu. Quando Deus fala para a gente não fazer, é porque Ele tem um propósito de nos abençoar. Você já imaginou como que seria esse mundo se nós todos cumpríssemos um mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos? Como é que seria a economia? Como é que seria a política? Como é que seria com a vizinhança? Como é que seria na torcida organizada? Como é que seria no estádio de futebol? Como é que seria na rua, no trânsito? Se eu amasse o meu próximo como eu amo a mim mesmo. A gente teria um mundo melhor? Com certeza. O mandamento de Deus é para o nosso bem. Mas quando a gente despreza o mandamento de Deus, nós também desprezamos o projeto de Deus para a nossa vida. Então, pecado, e eu quero enfatizar bem isso, porque se a gente não entender e não compreender o que é pecado, a gente não vai saber o que é perdão. Porque a gente acha que quando Jesus falou para o paralítico, os seus pecados estão perdoados, isso é fácil. Ah, ele falou, está perdoado, pode ir embora. Será que é que nem a gente? Oh, perdão, pastor, que é isso, rapaz, pode ir embora, está perdoado. Uma semana depois eu falo, de novo? Mas está perdoado. Pecado, meus irmãos, não é um erro, uma infração, um lapso cometido, uma pisada na bola. Pecado é essencialmente um ataque à majestade infinita e à autoridade soberana de Deus. Pecado. Alguém outro dia me perguntou assim, pastor, Deus não foi muito rude? Deus não foi muito intolerante, expulsando do jardim do Éden Adão, porque ele comeu um fruto? Só porque ele pegou o fruto e comeu, não é um castigo muito grande? Ele não matou ninguém. Ele não roubou ninguém. Ele não corrompeu ninguém. Ele não saiu com a mulher de ninguém. Ele não fumou nada. O que ele fez? Pecou. Pecou. Mas, pastor, um pecadinho. Só pegar a fruta e comer. Veja como Deus olha para o pecado, meus irmãos. Veja como Deus olha para o pecado. Pecado não é isso que você está pensando. Pecado é uma afronta contra o caráter de Deus. Pecado é uma afronta contra o amor, contra a graça, contra a misericórdia. Pecado, meus irmãos, é um pecado do homem contra Deus, é um pecado infinito. Porque Deus é infinito.
Deixa eu tentar ilustrar isso, não sei se eu vou conseguir, mas se eu fosse numa casa, na sua casa, e eu esbarrasse num vaso que você comprou na Camicado e pagou R$50, e eu derrubasse aquele vaso, eu dizia, ai, puxa, me perdoa. Esbarrei no vaso e quebrou. Eu falo, pastor, tudo bem, depois eu arrumo outro. Não tem problema, fica em paz. Mas se eu chegasse na sua casa, tivesse um vaso que era do seu tataravô, que é de geração em geração, que você está com aquele vaso com o maior cuidado da sua vida, e eu esbarro e quebro o vaso, meu querido. Eu não quebrei só um vaso. Você fala, aí doeu, porque esse vaso nunca mais eu vou repor. O ato foi o mesmo, mas o objeto foi diferente. Quando você olha para a notícia, por exemplo, teve um tempo atrás que o exército lá, aqueles pessoal, invadiram uma cidade no Iraque que era patrimônio histórico mundial. E começaram a quebrar aquelas coisas. Isso é um crime contra a humanidade. É diferente de você quebrar um vaso. Por quê? Porque a proporção do pecado tem a ver com a pessoa atingida. Se eu ofendo Deus, esse pecado é infinito. Porque Deus é infinito. Como é que eu vou pagar esse pecado? Como é que eu vou me livrar desse pecado? Ainda que seja comer uma fruta que Deus diz para não comer. O pecado, ele também é corretamente. Aqui tem uma frase desse autor que diz assim, nunca vemos o pecado corretamente, até que o vejamos como sendo contrário a Deus. Todo pecado é contra Deus no sentido de que a sua lei é quebrada, sua autoridade é desprezada e seu governo é aviltado. Todo pecado é contra Deus e é contra a lei dele, a autoridade dele e um desprezo por ele. E o pecado, meus irmãos, a Bíblia diz que suscita a ira de Deus. O que é o pecado? O pecado provoca a ira de Deus. Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus. Romanos 2,5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ira de Deus. E quando você pensa em ira, o que você vê na sua mente? Talvez há uma ira que você já viu de alguém que ficou irado, chutou a cadeira, levantou, gritou, berrou, não é? O que a Bíblia fala sobre a ira de Deus? Que não é um descontrole de Deus. Não é um impulso repentino de Deus. Não é uma explosão de ira de Deus. Deus não levanta do trono e fica fora de controle. O que é a ira de Deus? Podemos dizer que a ira de Deus é a sua justiça em ação, retribuindo a todos nós, de acordo com o que merecemos, que é sempre condenação por causa do nosso pecado. Ira de Deus na Bíblia é a justiça de Deus em ação, retribuindo a cada um aquilo que a pessoa merece. No nosso caso, condenação. Se eu dissesse para Deus, Deus, eu quero aquilo que eu mereço, Deus diria, então você está perdido. Justiça pode ser definida como a retribuição
a todos de acordo com a sua dívida. Significa que obtemos exatamente o que merecemos, nada mais, nada menos. O que é a ira de Deus? É a justiça de Deus em ação. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é dando para cada um de nós aquilo que a gente merece. Nem mais, nem menos. E o que a gente merece? Condenação. Morte. Olha o que diz Efésios 2:3. Anteriormente, antes de nos tornarmos cristãos, todos nós também vivíamos entre eles, aqueles que não são, satisfazendo as vontades da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Porque a gente vivia seguindo os nossos maus desejos, maus pensamentos, alienados de Deus, fazendo o que a gente queria, desprezando Deus, a ira de Deus viria sobre nós. Agora, irmãos, se eu estou dizendo para você, e a Bíblia diz, que pecar é transgredir a lei de Deus, é desprezar Deus, e é se rebelar contra Deus, e que o pecado suscita a ira de Deus, que é a justiça de Deus, que tem que dar ao pecador aquilo que ele merece, como é que Deus pode perdoar um pecador? Sem quebrar a sua lei, sem quebrar a sua justiça e sem quebrar o seu caráter. Se hoje, aquele juiz lá no Paraná dissesse assim, gente, eu sou uma pessoa cheia de compaixão e de misericórdia. E por causa disso, a partir de hoje, eu estou inocentando todas as pessoas relacionadas aqui nesses processos. Esse juiz está fazendo justiça? Você ficaria feliz com uma notícia dessa? Nem eu. Então, como é que pode Deus, que é justo, perdoar o pecador sem cometer injustiça? Simplesmente ele diz assim, vá embora para sua casa, seus pecados estão perdoados. Mas e a dívida? E a transgressão? Para onde vai? Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Pensa comigo nesse texto. Quantos pecados Jesus perdoou aqui? Todos. Todos os pecados. Todos os pecados significa o quê? Os pecados que ele cometeu ontem, os pecados que ele cometeu hoje e os pecados que ele vai cometer amanhã. É isso? Oba! Filho, os seus pecados estão perdoados. Amanhã, se eu cometer um pecado, é o meu pecado que eu vou cometer. É meu. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que os pecados desse homem, desde quando ele nasceu, até o dia que ele morrer, todos estão perdoados, todos. Você acredita nisso? Pastor, espera aí. O pecado da semana que vem já está perdoado? Já. E do mês que vem também? Todos os pecados daqui para frente que eu cometer vão estar perdoados? Sim. Olha o texto, Jesus está falando isso. Ó. Os seus pecados estão perdoados.
Irmão, se Jesus está dizendo que os pecados são perdoados, o que esse homem precisa fazer? Crer. Pegar a maca e ir embora e crer. Está perdoado. Ele falou, está falado. Ele pode perdoar. Agora, se Jesus está dizendo que todos os pecados estão perdoados, eu ainda preciso ir para algum lugar para perdoar esses pecados? Eu ainda preciso purgar esses pecados? Está perdoado. Eu ainda preciso voltar aqui depois para pagar o que eu fiz? Está perdoado. Eu ainda tenho que fazer as coisas na igreja para ser perdoado? Está perdoado. Agora, por que Deus pode perdoar? A resposta está na cruz. Jesus perdoou os pecados do paralítico, pois estava olhando para a sua morte na cruz. Quando Jesus falou para esse homem, Jesus já estava se vendo na cruz, crucificado, pregado. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita, a condenação do pecado cumprida e o perdão dos pecados tornou-se possível. Só é possível o perdão porque existe a cruz. Olha Isaías 53:5, falando sobre o Messias que haveria de vir. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus foi traspassado, esmagado e castigado por causa das nossas culpas. Paulo, olhando para isso, diz o seguinte, 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, quem é esse? Jesus. Ele se tornou o quê? Irmão, presta atenção no texto. Jesus se tornou pecado. O que é se tornar pecado? Na cruz, é como se Jesus fosse um imã que atraísse para si todos os pecados do mundo. E ele ficou totalmente coberto, totalmente envolvido, totalmente cheio, encharcado de pecado. Aquele que não tinha pecado, quando Deus olha para Jesus na cruz, Deus não pode ver. Deus não pode ter comunhão com Jesus, porque ele agora é pecado. Por isso você vai ouvir Jesus dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou? Porque agora ele é pecado por nós. Esses dias eu vi uma receita, não lembro agora como que chama essa comida, mas eles fazem um ovo que fica molinho por dentro, mas por fora é uma crosta de molho, de massa, né? Frita. E eu falei, poxa, o núcleo está preservado, mas em volta você fala, isso aqui está queimado, queimou, né? Está bem frito. E eu fiquei imaginando assim, Jesus foi totalmente coberto por uma crosta de pecado, totalmente envolvido por pecado, só o ser dele interno foi preservado, mas ele estava totalmente coberto de pecado. Colossenses 2,14 diz assim, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. A minha dívida, a dívida do meu pecado,
a dívida para com a justiça de Deus, Jesus pagou essa dívida e Ele pregou essa dívida na cruz. Quais são os benefícios da cruz? Na cruz, Deus demonstra a sua justiça, pois o pecado foi punido e sua justiça satisfeita. Quando a Yuko estava falando aqui, ela contou a historinha do rei. O rei é amoroso. Não, o rei é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo, tem que fazer justiça. Mas ele é amoroso, é misericordioso, tem que ter misericórdia. Mas se ele tiver misericórdia, ele não está sendo justo. Mas se ele está sendo justo, ele não vai ter misericórdia. Como é que Deus sai disso? É como se o rei, dissesse para o filho, olha, o que você fez, você tem que agora assumir as consequências. Mas ele desce do trono e vai lá e assume voluntariamente as consequências. Foi isso. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Na cruz, Deus demonstra seu amor, pois um substituto, seu único filho, voluntariamente assumiu e pagou a nossa dívida. Você já precisou pagar a dívida de alguém? Alguma vez você já emprestou o seu nome? Alguma vez você já emprestou um cheque para alguém? Alguma vez você já foi procurado por alguém dizendo, rapaz, me ajuda, se eu não pagar isso aqui, eu agora perco tudo. Eu já fiz isso. Eu assumi uma dívida que não era minha. Voluntariamente eu fui lá e disse, quanto é que ele deve? X, está aqui o dinheiro, está pago. Foi isso que Jesus fez. Quanto é que ele deve? X. Está aqui, eu vou pagar por ele. Na cruz. Na cruz. Por amor, Jesus Cristo voluntariamente assumiu nossa dívida e nossa culpa diante da lei santa e justa de Deus. Por amor, Jesus Cristo voluntariamente tomou o cálice da ira de Deus destinado a nós pecadores. Lembra quando Jesus orou lá no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era aquele? Da ira de Deus, da fúria, da justiça. E ele bebeu todo o cálice. E aquele cálice era para mim. Por amor, Jesus Cristo, que nunca pecou, tornou-se pecado por nós e experimentou a separação de Deus, que nós experimentaríamos para todos sempre. Aquele momento que Jesus disse, por que me desamparaste? Esse momento, quem crê em Jesus nunca vai experimentar essa separação de Deus. Mas quem não crê e não tiver os seus pecados perdoados, vai experimentar uma separação de Deus. Porque Deus não pode conviver com o pecado. Por amor, Jesus Cristo voluntariamente sofreu a ira de Deus. Efésios 2:8, olha que versículo maravilhoso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Agora você está entendendo, né? Paulo diz assim, porque vocês são salvos. Salvo do quê? Da ira. Salvo do quê? Da justiça de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E esse texto de Romanos eu acho muito bonito. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se não fosse, aliás, se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Lógico. Se é pela graça, não é pelas... Irmão, irmã, você que está me ouvindo, se Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, você não precisa fazer mais nada. Não é obra. Tudo que você colocar de acessório
vai diminuir a obra de Cristo. Tudo que você falar que precisa ser feito para ser perdoado, vai diminuir o que Cristo fez. Então hoje, eu quero que você saia daqui hoje, crendo no seguinte: você foi perdoado por Cristo, porque Ele quis te perdoar. Ele te amou. E pela graça Ele diz, eu te perdoo. Agora você vai sair amanhã da sua casa e vai dizer, obrigado pelo teu perdão, Deus. E depois de amanhã você vai sair de casa e vai dizer, obrigado pelo teu perdão, Deus. E até o final da sua vida, você vai viver a vida cristã, não pelas obras, mas pela graça. Porque todo dia as misericórdias de Deus se renovam. Todo dia o perdão de Deus está sobre a sua vida. Todo dia a graça de Deus te acompanha. Porque se não fosse assim, meu irmão, você não estaria aqui e eu também não. Todo dia, se você foi bonzinho ou foi malcriado, todo dia eu dependo da graça de Deus e do perdão de Deus. Todo dia eu tenho que dizer, Deus, eu só estou aqui hoje porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu só pude pegar esse carro para trabalhar porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu só pude chegar no meu emprego porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu só pude completar o meu trabalho porque Ele teve misericórdia. E eu voltei para casa porque Ele teve misericórdia. E eu encontrei minha casa bem porque Ele teve misericórdia. E a minha empresa eu consegui fechar o negócio porque Ele teve misericórdia. Tudo o que eu faço, tudo o que você faz, tudo o que Deus te dá, tudo o que vem de Deus é pela graça. Porque se Ele nos der o que nós merecemos, é condenação. E isso, meu irmão, tira de nós qualquer orgulho, tira de nós qualquer mérito, tira de nós qualquer sentimento de ser melhor do que o outro que está do meu lado. Porque tanto ele quanto eu só estamos aqui hoje pela graça. Amém? Irmão, você já ouviu Jesus dizendo isso para você? Os teus pecados estão perdoados. Você descansa nesse perdão de Deus. Você se alimenta desse perdão. Ou você está correndo atrás do perdão de Deus ainda? Ou você está correndo atrás da aceitação de Deus ainda? Ou você está correndo atrás de dizer, se eu não fizer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, Ele não vai gostar de mim. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, Romanos 8:33. Paulo diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os perdoa? Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por eles. Quem é, meu irmão, que pode te acusar de algum pecado? Quem pode te acusar e te condenar? Ninguém. Sabe aquela vozinha que vem na sua mente? Ih, Deus não quer nada com você agora. Deus não te ama. E agora para você conseguir agradar a Deus, você vai ter que ralar. E você faltou no culto domingo, olha. E você fez isso, fez aquilo. O que eu quero dizer para você é que se Deus te perdoou, ninguém pode te condenar. Ninguém. Só Jesus tem poder para perdoar pecados, pois na cruz satisfez a justiça divina. O perdão é recebido por meio da fé, unicamente em Jesus. Quem crê em Jesus está perdoado de todos os pecados. Quem pode condenar quem Deus perdoou? Portanto, não julgue, nem condene aquele por quem Cristo morreu. Não condene, irmão. Deus está trabalhando na vida dele. Deus está tratando com a vida dele. E eu quero encerrar contando uma historinha que eu li de uma jovem
que estava à beira da morte. E a mãe sentou do lado da cama, olhando para a filha, disse: filha, a vida da gente é difícil, a gente fica doente. Às vezes a doença ela não é curada. Mas eu queria te falar uma coisa, filha. Deus te ama. Deus te ama. Ainda que você esteja vivendo nessa situação, nessa cama, nessa situação difícil, eu quero dizer, Deus te ama. Você crê no amor de Deus? E a jovem olhou para a mãe e disse: mãe, eu creio na justiça de Deus. A mãe ficou surpresa com a resposta. A mãe ficou preocupada e disse: filha, não é bem isso que eu te perguntei. Eu queria dizer o seguinte, você está aqui nessa cama agora, numa situação muito delicada, e eu queria que você não desistisse de Deus, que você confiasse no amor dEle, porque se acontecer alguma coisa com você, Ele vai te receber, te acolher no paraíso, Ele vai estar com você lá, porque Ele é amor. Você crê no amor dEle? E a filha disse: mãe, eu creio na justiça de Deus. E a mãe, surpresa, disse: mas filha, por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo que você crê na justiça? E ela disse assim: mãe, eu creio na justiça de Deus, porque se Deus já cobrou a minha dívida de Jesus, Ele não vai cobrar de mim de novo. Por isso eu creio na justiça de Deus. Irmãos, eu creio num Deus que é amor, mas eu também creio num Deus justo. E porque Ele é justo, a minha dívida já foi paga e Ele não vai cobrar de mim de novo. Eu deito em paz, eu levanto em paz, porque a minha dívida está paga. E glória a Deus por isso. Amém?